Amém. Então, com a graça, com a misericórdia de nosso Adonai Yeshua HaMashiach, eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos em uma mensagem no dia de hoje, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel no capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado do profeta. A visão de Samuel, a forma como o Eterno chamou Samuel para o servir. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor sob a direção de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e não havia ainda visão manifesta. Ora, e aconteceu certo dia que Eli estava deitado no seu aposento. Os seus olhos tinham se escurecido e não podia mais ver. Antes que fosse apagada a lâmpada de Deus, Samuel dormia no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel, o qual respondendo disse: Eis-me aqui. E correu até onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, Senhor, pois tu me chamaste. E ele respondeu: Não, eu não te chamei, volta e dorme. Então o menino se retirou e dormiu. E o Senhor voltou novamente a chamar Samuel. Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E Eli voltou a responder: Não te chamei, meu filho, volta e dorme. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido ainda revelada a palavra do Senhor. E o Senhor voltou novamente a chamar Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi novamente a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então compreendeu Eli que o Senhor chamava o menino. E disse a Samuel: Vai, meu filho, e dorme. E se te chamarem outra vez, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, pois, retirou-se e dormiu no seu aposento. E o Senhor veio e parou e chamou duas vezes, como tinha feito: Samuel, Samuel. E Samuel então respondeu-lhe: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir ficar-lhe-á retinindo ambos os ouvidos. Amém. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Que a mensagem que depois Deus enviou a Samuel e que falou, essa foi a primeira, foi o chamado dele, né? E foi a primeira mensagem que ele recebeu de Deus. Uma profecia. Então não vem ao caso hoje, porque não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a forma como Deus fala, a forma como Deus chamou o menino, a forma como Deus fala. De hoje em dia nós presenciamos muitos barulhos, muitos ouvi dizer, muitos recados, né? As pessoas dizem: Olha, eu vim aqui porque Deus me mandou, eu vim trazer um recado para você. A pessoa toda tipo Jezabel, às vezes com o beiço pintado, cabelo cortado, pintado também, brinco nas orelhas, tipo Jezabel mesmo, bem adornada. Aí vem cheia de recado.
Então eu quero dizer, irmãos, que para provar os espíritos, a Bíblia manda provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm vindo ao mundo. E em outra palavra ainda diz assim também, pelos frutos se conhece a árvore. Não se pode colher figos de um espinheiro, e nem colher azeitona de um abrolho. Então você não pode, se a árvore é boa, ela dá fruto bom, e se a árvore é má, se é um espinheiro, não tem como ela produzir outra coisa que não seja fruto mau. Então por isso manda-se provar os espíritos. E de que maneira vamos provar os espíritos? A lei e o testemunho. Se não falarem segundo estas palavras, não verão Deus. Não há Deus. Como assim a lei e o testemunho? Para provar mediante a lei e o testemunho. O vaso que vem lhe trazer um recado, ele que tem que estar de acordo com a lei e o testemunho. E o recado tem que ser de acordo com a palavra. Não pode vir, por exemplo, fruto bom de uma árvore que não tem testemunho, de uma árvore má. Então veja só, irmãos, aqui, voltando aqui no versículo 1 que nós lemos. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor. Ele não era um menino de rua qualquer. Não era drogado. Não era bêbado. Não era ladrão, salteador e nem prostituta. Era um menino que servia ao Senhor no templo de Deus, aos cuidados do sacerdote Eli. E o Senhor então escolheu aquele menino para falar com ele. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, porque não havia ainda visão manifesta. Irmãos, não há visão manifesta no mundo jesuíta. Tudo que você vê de barulho por aí, de babaquice, de virar os bancos, de pular nos ventiladores, e plantar bananeira dentro da igreja e fazer a dança do cai-cai, isso daí não é de Deus, nada disso é de Deus. Porque a lei e o testemunho, se o fulano não guarda os mandamentos de Deus e não tem o testemunho de Yehoshua HaMashiach, portanto ele não tem como ele ser um vaso. Então, aqui está dizendo então que o menino foi chamado. Deus chamou o menino e ele não entendia que Deus queria falar com ele. Ele pensava que era o sacerdote que estava querendo falar com ele. Por isso, por 3 vezes ele foi lá no sacerdote e disse: Senhor, tu me chamou, eu estou aqui. Ele disse: não, meu filho, eu não te chamei, volta a dormir. E na 3ª vez, o sacerdote entendeu que Deus queria falar com o menino. Então, instruiu ele, aconselhou ele, diz: olha, meu filho, você tem que agir dessa forma. Quando te falar de novo, se te chamarem de novo, você então se apresenta, você responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí então o menino fez dessa forma, e aí então ele foi cheio do Espírito de Deus. E aí diz que depois dessa primeira vez, que ele foi cheio do Espírito de Deus, e a partir daquele momento, continuamente Deus falava com a criança. E ele foi crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e ele foi feito então um vaso, foi um dos primeiros profetas que Deus levantou no tempo dos juízes, lá na terra prometida. Então foi o profeta Samuel, e foi ele que depois futuramente veio a ungir o rei Saul. Depois ele ungiu também o rei Davi. Então ele foi um grande profeta nas mãos do Senhor Yehoshua. E para começar, isso não é ainda uma história que eu vou contar aqui, mas eu só vou mencionar assim bem rapidamente a forma como Samuel foi parar lá no templo aos cuidados do sacerdote Eli. Ele era filho de uma mulher chamada Ana.
que era também muito dedicada e temente ao Senhor Yehoshua HaMashiach, e ela era sofrida, afligida, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. E ela vivia no templo, clamando e pedindo ao Senhor Yehoshua, chorando dia e noite, que o Senhor ouvisse as suas preces e lhe desse um filho. E aí então, nessa agonia, nessa angústia, nessa tribulação, ela fez um voto: Senhor, se tu me der um filho, eu vou oferecê-lo ao Senhor. Eu vou trazer ele aqui depois de desmamado, depois que ele houver desmamado, eu vou trazê-lo aqui para que ele seja, para que ele viva em tua presença e ele sirva a ti. Então assim aconteceu. Deus ouviu a oração daquela mulher e ela concebeu e teve um filho, e ela lhe pôs o nome de Samuel. E aí então, quando ele desmamou com a idade de 3 anos, está escrito, ela trouxe a criança e contou o seu testemunho, contou a sua história, e o ofereceu e o apresentou diante do altar do Senhor Yehoshua. Apresentou então aquela criança, e ele então recebeu aquela criança aos seus cuidados e ficou com aquela criança ali no templo a partir de 3 anos, e cuidou daquela criança. E aqui não diz com que idade, mas provavelmente ele cresceu um pouco. Provavelmente, eu imagino que ele devia ter aqui, quando teve essa experiência que ele foi chamado, eu imagino que ele deveria ter os seus 12 anos. Provavelmente ele já tinha vivido ali na presença diante do templo, na presença do Senhor Yehoshua. Ele dormia no santuário, e o sacerdote Eli cuidava dele. Eu imagino que ele viveu ali mais ou menos 8 ou 9 anos, até que o Senhor Yehoshua então o chamou e falou com ele, e ele foi um instrumento nas mãos do Senhor Yehoshua. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, o moral dessa história é que, se nós nos esforçarmos, também cada um de nós podemos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, às vezes o Senhor Yehoshua quer falar com alguém que é sua testemunha. Por isso nós somos chamados testemunhas do Senhor Yehoshua, porque testemunhamos dele. Então, se durante a noite, no seu sono, então tiver um sonho, tiver uma profecia, tiver uma revelação, você deve então se prontificar de abrir o seu coração e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. E aí então, a partir daí, fazer igual Samuel. Samuel, depois que teve essa revelação, ele correu e transmitiu o recado, que nessa visão aqui ele teve um recado para dar justamente para o sacerdote que cuidava dele. Então ele correu e transmitiu o recado. Então é isso. Isso que eu queria deixar com meus irmãos nessa tarde, e que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Amém.